pessoa da Michele, colaboradora do Observatório, também queremos cumprimentar os membros do Observatório presentes nessa sessão. Peço a atenção de todos agora, porque concederemos o uso da palavra à presidente do Observatório Social de Maringá, presidente da SER, Sociedade Eticamente Responsável, doutora Fábia dos Santos Saco, que solicitou formalmente ao Poder Legislativo que pudesse expor aos vereadores as fragilidades da PPP do lixo e dada a relevância do tema. Gostaria de convidar os senhores vereadores para tomar os seus assentos, para nós darmos a palavra agora para a doutora Fábia. Boa tarde a todos. Em nome do Observatório, eu agradeço a oportunidade que nos está sendo concedida de ocupar esse plenário e discutirmos de forma democrática e aberta uma questão tão relevante que afeta tão diretamente não só a nossa geração, mas as gerações futuras, que é esse modelo de tratamento dos resíduos sólidos que está sendo proposto pela Prefeitura e que nós sabemos que é uma necessidade, mas que precisa ser amplamente discutido. Quero fazer referência nesse momento à conduta e à condução dos trabalhos dessa Câmara, sob a presidência do vereador Ulisses Maia, de nos conceder esse espaço, permitindo assim, de forma democrática, que nós façamos essa discussão. O Observatório, já há algum período, tem feito análise e discutido a respeito dessa questão que tanto tem preocupado os segmentos, vários segmentos da sociedade. E gostaria de ressaltar que o objeto da nossa análise tem se pautado na legalidade da questão que envolve a contratação da parceria público-privada. Hoje faz parte do Observatório, na qualidade de vice-presidente, a doutora Juliana Lenza, e ela desenvolveu estudos bastante apurados em relação a esse tema, com bastante propriedade, visto ser procuradora da Fazenda Nacional em Maringá e ter bastante intimidade com esse tema da área pública do direito administrativo. Então, eu vou passar a palavra para ela, para que ela faça as considerações às quais nós chegamos com esses estudos relativamente a essa parceria público-privada. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu reitero o agradecimento pela oportunidade de estar aqui colocando as nossas considerações. Mais alto. Melhorou? O nosso pedido para vir aqui usar a palavra foi com a intenção de colocar as nossas impressões sobre esse procedimento proposto pela administração municipal para a contratação de uma parceria público-privada para tratamento dos resíduos sólidos no município de Maringá. Desde o tempo em que fizemos a solicitação até esse momento, nos chegou uma notícia nova, que certamente é do conhecimento dos senhores, de que esse procedimento foi suspenso por uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado. Os fundamentos dessa decisão são exatamente coincidentes com aqueles com os quais vínhamos trabalhando, que vínhamos defendendo já perante alguns autores desse processo, né? E diante do fato novo, nós até repensamos a ideia e avaliamos novamente a necessidade de vir até aqui, até essa casa, expor o mesmo entendimento que agora é publicado pelo Tribunal de Contas do Estado, e chegamos à conclusão que sim, que há pontos que merecem ser ressaltados aqui, na Câmara Municipal, que há pontos de específico interesse da Câmara Municipal, na condição de autorizadora desse procedimento, né? E por isso mantivemos a intenção de vir aqui e expor essas ideias. A nossa análise foi estritamente técnica, jurídica do procedimento proposto e da forma como ele foi levado até aqui. Nós fizemos a comparação do procedimento trazido, né, pela Prefeitura Municipal de Maringá em relação ao procedimento que é previsto na lei federal e na lei municipal que trata do tema.
e aí identificamos falhas graves nesse procedimento, que eu passo a expor agora resumidamente. A lei federal, que trata das parcerias público-privadas, né, uma modalidade de contratação administrativa, ela estabelece 2 estágios muito bem delimitados para a realização dessa contratação. O primeiro estágio é o estágio referente à decisão administrativa. É aquela fase em que a administração deve estudar o problema que ela tem a resolver, as opções que a lei coloca e fundamentar o porquê dessa opção pela parceria público-privada. Então, nessa fase, devem ser realizados, por expressa exigência da lei, estudos técnicos de viabilidade jurídica, financeira, econômica, orçamentária, ambiental e técnica do projeto de parceria público-privada. Esses estudos, é importante a gente ter muito claro isso, eles não são mera formalidade para uma contratação. Eles são indispensáveis para demonstrar que aquela opção é efetivamente a mais vantajosa. Por que isso? Há outras opções para a solução do mesmo problema. A administração municipal ela pode contratar uma prestação de serviços, ela pode contratar uma concessão comum, ela pode prestar diretamente serviço, ela pode contratar uma parceria público-privada, né? E ela deve fundamentar por esses estudos que aquela opção que ela tomou pela parceria público-privada é a mais vantajosa, é a que vai prestar o melhor serviço, é a mais viável, né? E deve estar com tudo isso muito bem registrado em processo administrativo e publicado. Feitos esses estudos, que devem ter uma forma técnica, são planilhas, são valores, né? Feitos esses estudos e decidindo a administração pela vantajosidade dessa escolha, aí sim se pode passar à segunda fase, que é propriamente a abertura da licitação. Não é um processo simples, o processo de contratação de parceria público-privada é dos mais complexos da administração e isso tem uma razão de ser. A parceria público-privada não é um contrato comum, ela é, na verdade, uma sociedade entre a administração pública e iniciativa privada, né? Por isso a necessidade de tantos estudos e tanta fundamentação. Basta os senhores pensarem que para a administração o que interessa é ter uma solução para o problema que ela precisa resolver. Ela precisa prestar o serviço, ela precisa dar uma destinação, ela precisa resolver isso no âmbito do município. Muito bem, ela pode ter uma ideia de um modelo de negócio que resolva isso para ela. Isso é a viabilidade econômica do projeto. Agora, se ela quer um parceiro privado, ela precisa demonstrar que o parceiro privado também vai ganhar com isso. O parceiro privado tem que saber que é possível ele ter lucro com isso. A iniciativa privada precisa ter o lucro. Isso é a viabilidade financeira do projeto. Então, tudo isso tem que vir muito bem detalhado, muito bem documentado, sob pena de se prejudicar, inclusive, a competição na hora da abertura da licitação. Porque se os eventuais interessados não têm essas informações, como eles vão poder elaborar propostas? Como eles vão poder se interessar por uma proposta de sociedade, de parceria, que não traz todos esses elementos? A parceria público-privada, ela implica divisão de riscos e ganhos, né? Os riscos do negócio em si e dos ganhos que podem advir da tecnologia eventualmente escolhida. O problema nesse procedimento da Prefeitura de Maringá é que toda essa primeira fase dos estudos técnicos que deveriam fundamentar essa escolha foi negligenciada. Nenhum desses estudos, até agora, foi publicado. Não se tem conhecimento de nenhum deles. Não foram realizados. Essa é a informação que nós temos e é a mesma que o Tribunal de Contas do Estado tem, né? Então, essa falta desses estudos nesse primeiro estágio é uma falta original que prejudica todo o restante do procedimento, né? Prejudicou a audiência, porque esses elementos não existiam para análise. Prejudicou a elaboração, a própria elaboração das minutas de contrato e de edital,
porque faltam elementos realmente fundamentais para esses contratos. Nesse ponto, eu acho importante ressaltar aqui para os senhores que nós não tivemos ainda acesso à íntegra do acórdão do Tribunal de Contas do Estado. A gente tem o extrato da decisão que saiu na imprensa, né? A fundamentação é essa, de falta dos estudos, mas nós não sabemos. O Tribunal de Contas, ele diz o seguinte: faltam estudos, as falhas são graves e há omissões no contrato e no edital. Se não me engano, 12 omissões no contrato e no edital. O que nós temos que ter bem claro aqui é que a regularização desse procedimento não significa simplesmente retificação de contrato e edital. Porque essas informações que faltam no contrato e no edital, elas são justamente aquelas que deveriam constar desses estudos todos. A falta delas no contrato e no edital é simples consequência da falta daquela primeira fase que devia embasar a decisão administrativa. Então, nós estamos falando aqui de um vício original de todo o procedimento, né? E para recuperar a legalidade dele, nós deveríamos voltar a essa primeira fase, ter elaborados todos esses estudos, registrados, publicados, né? Fundamentando uma decisão, fundamentando a escolha de um modelo de negócio para parceria, né, de um plano de negócio que viesse publicado e definido na minuta de contrato e na minuta de edital. Esse é o panorama posto pela lei federal que trata do tema. No caso de Maringá, existe mais um requisito, que veio numa lei municipal, aprovada nessa legislatura, em dezembro do ano passado. A lei que criou o programa de parcerias público-privadas do município. Essa lei, além de repetir os requisitos da lei federal, ela repete muito claramente todos os estudos que são necessários para a aprovação de um projeto de parceria público-privada e acrescenta um requisito, que é a aprovação do projeto pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas, que é uma aprovação que também não existe, pelo menos nós não temos conhecimento. Então, em resumo, conjugando o procedimento posto na lei federal, mais aquele posto na lei estadual, nós podemos dizer que o procedimento para a contratação de uma parceria público-privada, ele deveria nascer com a realização dos estudos técnicos todos referentes à análise e comprovação da vantagem dessa escolha, a decisão administrativa pela contratação da parceria público-privada, a aprovação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, a aprovação legislativa, que é a aprovação por esta casa, e fase licitatória propriamente, realização da audiência pública, publicação de contrato, de edital, minuta de contrato, etc. A conclusão que nós chegamos da análise de tudo isso e da constatação dessas faltas graves, originais nesse procedimento, é de que a decisão administrativa não foi fundamentada nos termos da lei, seria uma decisão inválida. E a decisão da Câmara Municipal, quando autoriza a contratação da parceria público-privada, também sofre da mesma falha, porque a aprovação para a realização da parceria, ela também foi dada sem o conhecimento desses estudos todos e dessa justificativa toda, e sem a aprovação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas. Os senhores notem que a decisão do Tribunal de Contas do Estado, ela aparentemente se fundamentou exclusivamente na legislação federal. Ainda não chegou ao conhecimento do tribunal a existência desse outro requisito, que é da legislação municipal, um requisito objetivo, aprovação por um comitê, um conselho gestor das parcerias público-privadas. O que fica bem claro é um vício de legalidade muito grave no procedimento. E o que nós gostaríamos de ressaltar é que, se esses requisitos da lei tivessem sido cumpridos, muito provavelmente 80% da discussão que se faz sobre esse projeto estaria sanada, porque nós teríamos estudos técnicos demonstrando a viabilidade técnica desse contrato. Nós estamos falando de um contrato por 30 anos, né? Valores altíssimos. A própria lei exige que se demonstre um impacto orçamentário
ano a ano desse contrato. Isso também não existe. Nesse contexto, que o Observatório vem propor para a Câmara de Vereadores é que se promova a revogação dessa autorização que foi dada. Por quê? Diante de um quadro de falhas graves de legalidade, quem tem hoje condição de fazer esse procedimento retornar ao trilho da legalidade é a Câmara Municipal, no exercício de uma sua atribuição institucional. Revogando essa autorização, dá-se a oportunidade para a administração de voltar ao início do procedimento, fazer esses estudos, publicar os estudos, fazer o procedimento todo conforme a lei. Um último ponto que acredito que seja importante ressaltar para os senhores é que, como a doutora Fábia já colocou, nós não adentramos aqui, em nenhum momento, a análise do mérito dessa decisão, que significa dizer se ela foi boa ou ruim. Nós não temos nem elementos para fazer isso, não temos nem como criticar o mérito da decisão. Pode ser boa sim, parceria público-privada pode sim ser uma saída interessante, inteligente, que resolva o problema, mas ela deve acontecer nos termos da lei. E essa matéria que nós estamos tratando, os senhores sabem disso, ela é emblemática de três fatores que hoje os estudiosos da gestão pública dizem que são as principais dificuldades da gestão pública atual. É a complexidade, o tempo e a transparência. A matéria é complexa. Tratamento de resíduos sólidos, nós sabemos disso, experiência própria, do tamanho da discussão que acontece aqui no município, né? O tempo para a solução do problema é curto e a transparência é inevitável. Agora, a melhor solução, ela nunca vai ser encontrada com prejuízo da legalidade. E é nesse ponto que o Observatório afirma as suas considerações. A necessidade de cumprimento da legalidade do procedimento. E hoje quem poderia fazer isso seria essa casa, revogando a autorização e retornando o processo para o seu início para cumprimento de todas as etapas da lei. Eu acredito que seja isso. Obrigada. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer esse espaço que nos está sendo concedido e, na oportunidade, protocolar junto ao presidente desta casa um ofício que está sendo subscrito pela Associação Comercial de Maringá, pela Arquidiocese de Maringá, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Observatório Social, pedindo a revogação das leis municipais 9.150 de 2012 e 9.836 de 2014, que autorizaram a Prefeitura a contratar a parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para a prestação de serviços públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos pelo prazo de 30 anos. Então, eu estou formalizando perante o presidente desta casa essa nossa sugestão de encaminhamento para que nós possamos, assim como foi dito aqui, retornar esse procedimento aos trilhos da legalidade para que nós não permaneçamos assim dentro dessa continuidade de nulidades que impactará mais para frente, em maior prejuízo ainda, a solução do problema com atraso nessa solução, porque a questão do lixo é urgente, todos nós reconhecemos isso, mas nós não podemos atropelar o assunto e a solução deste problema dessa forma, deixando de lado requisitos importantes de legalidade que, com certeza, mais para frente, impactarão de forma ainda mais negativa a solução do problema. Obrigada. Peço para a doutora Fábia sentar mais um minutinho. Registramos ainda... Registramos também a presença do padre Bruno, que nos honra aqui na Câmara, também o Ariobaldo Costa Paulo, foi o primeiro presidente do Observatório Social. Eu quero deixar registrada
registrado a minha sugestão, dada a importância e a gravidade do tema, eu pedi para buscar o projeto que já tem nessa casa, que é o projeto de lei 13356/2014. Ele está subscrito pelo vereador Humberto Henrique, vereador Dr. Manuel, vereador Mário Verri e Ulisses Maia. Por enquanto, nós temos 4 assinaturas, que é o projeto que revoga a PPP. Nós já encaminhamos ao jurídico da Câmara, o jurídico da Câmara já deu o parecer favorável à tramitação desse projeto. Foi tentado um regime de urgência na semana passada, mas o plenário, por 8 votos contra 6, rejeitou a urgência. Agora, eu acho que fica um momento perante instituições como a Arquidiocese de Maringá, Observatório Social de Maringá, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Comercial, entre outras, dada a credibilidade, passarei o projeto para que, se os outros vereadores, possam assinar esse projeto, e se assinarem em 8, nós faremos reunião, nós faremos amanhã uma sessão extraordinária para a 3ª votação do IPTU, quem sabe nós podemos votar isso amanhã mesmo. Só depende de mais 4 vereadores assinarem. Então deixo aí para a consciência de cada um, perante essas instituições sérias de a mais alta credibilidade na nossa cidade, esse momento de nós resolvermos o impasse dessa forma. E só lembrando, os vereadores são testemunhas de que tão logo tivemos uma reunião com o arcebispo, na sala do arcebispo, com algumas instituições, e o arcebispo falou aos 12 vereadores sobre essa questão. Nós nos encarregamos de falar com o prefeito sobre isso, falamos com o prefeito disse que faria uma reunião com os 15 vereadores para apresentar a sua versão e prestar as informações, coisa que lamentavelmente até hoje não aconteceu. Então, se nós queremos resolver, o caminho é assinar essa PPP. Deixo aí à disposição e ao critério da senhora e dos senhores vereadores.